Olá, boa tarde, aqui é Orivaldo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os impactos do aumento dos combustíveis na inflação brasileira. Como todos já devem ter ouvido ou lido notícias, a Petrobras ela elevou o preço da gasolina em 18% e do diesel em 25%. Como praticamente todas as cargas, as mercadorias são transportadas por caminhões, isso vale dizer que o impacto na inflação será muito grande. E a gente precisa entender que isso é apenas o início do problema, é só a ponta do iceberg. Esse gráfico do lado esquerdo é a variação do preço do petróleo. Eu printei agora há pouco de um site internacional que demonstra online a variação das negociações de preço de barril de petróleo. Hoje está subindo 2,66%, ontem tinha caído, hoje está voltando a subir, e o gráfico no canto superior direito, ele dá, nós chamamos de sinais técnicos para o investidor comprar ou vender esse produto, essa commodity, no caso, o petróleo. Então ele está demonstrando que há uma tendência de alta, o que vale dizer que eles estão recomendando aos investidores que comprem petróleo. E os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia nos combustíveis foi imediato. E se a guerra piorar, a coisa pode ficar muito pior do que está. Alguns analistas falam do barril de petróleo chegar a US$ 150. Então, se uma gasolina a mais de R$ 7 já está assustando muita gente, podem se preparar para uma gasolina a R$ 15, a R$ 20 ou até mais. Então, tem que se tomar muito cuidado com a piora nesse conflito. Aqui nós não estamos interessados em dizer quem está certo, quem está errado. Mas quando nós analisamos as atitudes de Vladimir Putin e de John Biden, nós vemos Putin como um urso que está acuado e reage com toda a força que tem. Biden nós vemos como um poodle. Estas sanções que Estados Unidos estão fazendo contra a Rússia podem parecer grande coisa, mas não são não. Se a Rússia começar a fazer sanções contra o mundo, o petróleo pode chegar a $300 o barril. E não só isso. A Rússia, ela é uma das maiores fornecedoras do mundo de petróleo, de gás, de urânio. Ela é fornecedora de tecnologia para os Estados Unidos. Hoje a NASA usa foguetes comprados da Rússia para levar astronautas para a estação espacial. E não apenas isso, muitos outros minérios também. E é lógico que tudo isso impacta a inflação. Não podemos nos esquecer que a Rússia, além de ser uma grande exportadora de vários minérios, também é uma exportadora de trigo. E o trigo compõe muitos alimentos. Dificilmente alguém na face da terra não coma algo do trigo. Então, além dos preços aumentarem por causa dos combustíveis, aumentarão também por causa do aumento do preço do trigo. Então, uma situação muito complicada e nós temos que ter consciência de que ainda é apenas o começo. A inflação, nesse primeiro momento, a alta dos preços dos combustíveis, diesel, gasolina, gás de cozinha, ele impacta o bolso das pessoas, das empresas, encarece o transporte, porque praticamente tudo é transportado por diesel. No caso da aviação, a querosene de aviação também teve um grande aumento. E se aqui no Brasil tudo é transportado por meio de veículos consumidores de combustíveis, nós estamos falando que o preço dos alimentos e de todo o resto na economia irá aumentar. E o pobre ficará cada vez mais pobre, pois vai ser difícil conseguir bancar essa evolução dos preços. Vai impactar empresas e pessoas em todo o país. Mas todo mundo perde com isto, ou seja, com a alta dos combustíveis? Não. Os investidores da Petrobras estão com o sorriso de orelha a orelha.
As ações da Petrobras partiram de R$ 26,23 há 6 meses atrás e hoje está operando a R$ 33,77. Tem muita gente ganhando muito dinheiro, uma valorização de 28,75%. E nós sabemos que a Petrobras teve um lucro gigantesco, mais de 100 bilhões de reais no ano passado. Então, esse grande lucro da Petrobras foi bancado por mim e por você. O nosso governo não teve coragem de intervir na formulação dos preços dos combustíveis. Não adianta querer mexer com ICMS, mexer com outros impostos. O problema é o preço base da Petrobras. Se ela tivesse reduzido o lucro dela pela metade, teria ajudado muito a população. E os acionistas continuariam ganhando seu dinheiro. Quem mais é beneficiado? Qualquer empresa de petróleo. Aqui nós estamos vendo a PetroRio. A PetroRio valorizou mais ainda do que a Petrobras. Em 6 meses já valorizou 29,71%. E pensando no mundo de investimentos, quem é prejudicado? A Gol Linhas Aéreas, que já vem mal das pernas há muitos anos, basta olharem os balanços que a companhia divulga, ela está com patrimônio líquido negativo mais de 10 bilhões de reais. E ela, nos últimos 6 meses, teve uma desvalorização de 30,50%. Imaginem se os preços dos combustíveis subirem ainda mais por uma piora na guerra. Será que sobrevive? Né? E é lógico que vão tentar repassar para o preço das passagens aéreas. Eles não conseguem bancar esse custo. A Azul é a mesma história, só que numa situação pior do que a Gol. A desvalorização em 6 meses das ações da Azul foi de 46,56%. E o balanço dela também apresenta um patrimônio líquido negativo bastante elevado. Então, muita gente, quase que a população inteira, será fortemente impactada pela alta dos combustíveis. Mas, como nós vimos, tem muita gente que vai ganhar muito dinheiro com investimentos aqui no Brasil. Assim como outros estão perdendo muito e perderão ainda mais. Impacta a vida de todos. Não tem como alguém não depender de combustíveis. As pessoas se movem, se alimentam e tudo mais em sua vida nessa sociedade moderna. Agora tem algumas pessoas tolas que acham que a OTAN ou os Estados Unidos deveriam entrar na guerra para proteger a Ucrânia. Tem que ser muito, desculpa, com perdão da palavra, tem que ser muito burro para achar isso. Nós estamos falando na potência que tem a maior quantidade de armas atômicas. E a Rússia não teria nenhum receio em usar se for atacada, se necessário. É esse mundo que nós vivemos. O risco de uma terceira grande guerra. Tomara a Deus que isso não aconteça. Mas até esse conflito se resolver, vivemos aí as consequências, vidas que se perdem, inflação nos países que não estão envolvidos na guerra e assim as coisas caminham. Vamos aguardar que isso tudo acabe. Ok, pessoal? Era hoje que eu queria comentar com vocês hoje. Abraços!